Esta é a primeira parte da videoaula sobre filtros FR. Então a gente vai começar vendo sistemas sem distorção. Então, a princípio, um sistema não distorce o sinal quando ele não altera a forma do sinal de entrada. Então, a forma mais simples de um sistema sem distorção é quando a gente multiplica, então a saída é o sinal de entrada multiplicado por uma constante g e atrasada por um certo atraso alfa. Né? Então, no domínio de Fourier, se a gente pegar essa expressão e fizer a transformada de Fourier de ambos os lados, a gente tem então que y de e na j ômega igual a g, que é uma constante, repete, e esse atraso, então, aparece como uma multiplicação por e na menos j ômega alfa, onde alfa é o atraso. Disso a gente tira aqui a resposta em frequência, é o h de e na j ômega, é g vezes e na menos j ômega alfa. Então, pegando a magnitude e a fase da resposta em frequência, a magnitude é a constante g e a fase é menos ômega alfa. Então, um sistema, para não apresentar distorção, ele precisa ter fase linear. A fase aqui é em função de ômega e com inclinação menos alfa e linear em ômega. A gente vai sempre querer filtros com fase linear. Então, esse aqui é um exemplo de um filtro com fase linear. A magnitude, nesse caso, ela não é constante, então ela varia com ômega. Então, a gente tem, nesse caso, uma distorção de magnitude apenas. Então, as características do filtro são determinadas apenas por mudanças de magnitude. Esses filtros fase linear são os filtros que a gente vai desejar, porque na então, faixa de passagem não vai haver distorção. Aqui embaixo um exemplo de um filtro que tem esse sinal de entrada e esse sinal da saída. Então a gente percebe que a saída ela como se suavizasse aqui as bordas, mas o formato do sinal não é alterado. Já um filtro que apresenta distorção de fase é quando, por exemplo, a magnitude é constante e a fase não é linear. A gente chama esse filtro de filtro passa-tudo, porque ele não vai alterar a magnitude das componentes de frequência, mas vai alterar então a fase das componentes de frequência. A gente usa esse tipo de filtro normalmente para corrigir distorções de fase gerado por outros subsistemas. Então aqui embaixo um exemplo, aqui é o mesmo sinal de entrada, agora passando por um filtro que tem a magnitude constante, mas a fase não é linear. Então acontece isso, a gente percebe que o sinal parece que realmente muda de formato. Agora a gente vai fazer uma conexão da resposta ao impulso do filtro com o fato dele ter fase linear. Então a gente vai querer fase linear, o que a gente precisa impor na resposta ao impulso para ele ter fase linear? Então para isso tem esse teorema, o teorema diz que um filtro FR apresenta fase linear, portanto não tem distorção de fase, se a resposta ao impulso é simétrica ou antissimétrica. Então H de N é igual a mais ou menos H de Mzão menos Nzinho. Mzão vai ser a ordem do filtro, e o filtro então vai ter N mais 1 coeficientes. A gente vai provar esse teorema para 4 casos. O primeiro caso vai dar o tipo 1 de filtro, onde a resposta do impulso é simétrica e a ordem é par, então o M é par. Aqui tem um exemplo de uma resposta de impulso simétrica, a ordem aqui é 8, e o centro então de simetria está bem em cima de uma amostra. O tipo 2 é quando a resposta ao impulso é simétrica, mas M é ímpar, então o centro de simetria vai ficar aqui entre duas amostras. Tipo 3, resposta ao impulso antissimétrica e M par, mesma coisa, daqui o centro de antissimetria fica em cima de uma amostra, e aqui ele tem que ser zero, né? Para garantir então a antissimetria. E o tipo 4, quando a resposta ao impulso é antissimétrica e o M é ímpar. Todos esses 4 tipos de filtro apresentam fase linear, que é o que a gente deseja para o sistema não ter distorção de fase e na faixa de passagem do filtro a gente não ter alteração no formato da onda. Vamos provar então esse teorema para cada um dos casos. O primeiro caso, o primeiro tipo, né, a gente vai tentar expandir a expressão da resposta ao impulso, que é a DTFT da resposta ao impulso para um certo M par, né, M igual a 4 par, e depois vai tentar generalizar. Então, pegando aqui para M4 e expandindo aqui a DTFT da resposta ao impulso, a gente tem H de 0, VZ na J ômega seria com N igual a 0, né? Aqui H de 1 VZ na menos J ômega N igual a 1, então E na menos J ômega. H de 2 a E na menos J, aqui N ômega, né? E assim por diante. Para essa segunda linha, o que a gente vai fazer é aplicar a simetria. Então aqui H de 0 repete, H de 1 repete, H de 2 repete, e aqui a gente vai agora impor a simetria. H de 3 vai ser igual a H de 1, e H de 4 vai ser igual a H de 0. O centro de simetria está nessa amostra, H de 2. E outra coisa que a gente fez nessa linha foi fatorar aqui um termo E na menos J 2 ômega. Depois que a gente fatorou esse termo, a gente consegue então juntar o H de 0, que está multiplicando E na menos J 2 ômega, com esse H de 0, que está multiplicando E na mais J 2 ômega. Então, juntando esses dois termos, a gente tem 2H de 0 cosseno de 2 ômega. Juntando esses dois termos aqui, a gente tem então 2H1 cosseno de ômega, e esse termo que ficou sozinho, H de 2. Né? A gente percebe que dessa maneira, essa parte aqui vai ficar real, e além disso, a gente percebeu aqui um padrão. Né? Então aqui, se a gente renomear esse H de 2 para A de 0,
esse 2H de 1 para A1, esse 2H de 0 para A2, e os cossenos se mantêm, a gente consegue então definir, né, por definição, essa expressão aqui. E aqui já ficou claro que a fase é linear, porque esse termo aqui é totalmente real, e a fase ficou só nesse termo aqui, e ela é linear com inclinação m sobre 2. Né? Então, digamos assim, a gente provou o teorema para o tipo 1. Para o tipo 2 é a mesma coisa, a única diferença é que o centro de simetria não vai estar numa amostra, então aqui a gente precisa fatorar, em vez de fatorar, por exemplo, aqui m igual a 3 ímpar, né? Aqui era 4, a gente fatorou o e na j 2 ômega. Aqui a gente vai fatorar e na j 3 sobre 2 ômega. Porque daí sim a gente consegue construir, por exemplo, aqui dois cossenos. Né? O primeiro vai ser então 2h1 cosseno de ômega sobre 2 e o segundo é o 2h0 cosseno de 3 ômega sobre 2. Opa, aqui tem um erro, né? Aqui deveria ser aqui, esse termo aqui. Depois isso aqui eu corrijo nos slides que eu vou disponibilizar lá no Moodle. Mas aí, finalmente, juntando aqui, a gente de novo percebe um padrão aparecendo, a gente renomeia aqui o 2H1, a gente vai chamar de B de 1, 2H0 a gente vai chamar de B de 2, e aí a gente tem essa expressão aqui, a gente define então essa expressão como sendo a generalização para sistemas do tipo 2. O importante notar é que, de novo, essa parte aqui a gente tem ela é real e a fase ficou só nesse termo, esse termo aqui eu vou arrumar depois nos slides. E também a gente pode, usando aqui a forma de cosseno de A mais B, né, a gente pode fatorar aqui esse termo ômega sobre 2 que fica aqui, né, e reescrever então essa fórmula que foi colocado um outro B, aqui um B tilde, que está relacionado com esse B, mas o importante é ver que a gente conseguiu fatorar aqui um cosseno de ômega sobre 2. Outra coisa que é importante ver é que esse termo aqui ele é real e que a fase vai ficar separada aqui, e a gente conseguiu ver que a fase é linear. Os próximos tipos de filtro, o tipo 3 e o tipo 4 é a mesma coisa, né? A diferença, a dedução é similar, a gente pode expandir ele para uma certa ordem, depois tentar achar um padrão, mas o importante ver é que, de novo, a fase vai ficar linear, porque, de novo, esse termo aqui ele é totalmente real, e aqui a gente conseguiu fatorar, então, um seno de ômega. Para o tipo 4, a mesma coisa, a gente conseguiu fatorar um seno de ômega sobre 2, e também com a fase linear. Isso vai gerar, então, umas certas restrições para o filtro, porque se a gente substituir, no caso 1, vamos tentar substituir nos 4 tipos de filtro, o que acontece, como que fica tanto a magnitude quanto a fase, né? Mas como que fica a resposta em frequência para a frequência 0 e para a frequência π, né? Então a gente vai ver que vão aparecer essas restrições aqui. Então, no tipo 1, se a gente substituir aqui 0, vamos já olhar aqui a definição, não vai acontecer nada, porque a gente vai ter, na frequência 0, vai ser cosseno de 0, que é 1, e a magnitude ou o valor da resposta em frequência para ômega igual a 0 vai ser determinada pelos coeficientes A, né, que virão, por exemplo, do projeto do filtro. Já no tipo 2, na hora que a gente substitui o 0 aqui, também não vai acontecer nada, porque, enfim, vai dar cosseno de 0 sobre 2, que dá 1, e vai multiplicar todo esse termo, e a magnitude, tanto a magnitude quanto a fase, né, mas a resposta em frequência em si, na frequência 0, vai ser determinada pelos coeficientes. Já quando a gente substitui o π, a gente tem o cosseno de π sobre 2, que é 0, então a resposta em frequência vai ser 0 na frequência π, independente dos coeficientes. Então é uma restrição, né, do tipo 2, isso sempre vai acontecer. O fato dele ser simétrico e ter ordem ímpar faz com que a frequência, independente dos coeficientes que você ponha, né, só o fato dele ser simétrico e ter ordem ímpar, faz com que a resposta em frequência na frequência π vai ser 0 por causa desse termo. E aqui aparecem as outras restrições, né, para o tipo 3 e 4. Né? No tipo 3, substituindo aqui tanto 0 quanto π, esse seno vai zerar. Então, na frequência 0 e na frequência π, o tipo 3 sempre vai ter resposta em frequência 0. E o tipo 4, na frequência 0, né, por causa desse seno aqui que foi possível fatorar, vai ser então sempre 0 para a frequência 0, para a frequência π não tem problema, seno de π sobre 2 dá 1, a magnitude vai ser dada por esses coeficientes. Então, está aqui uma tabela que resume essas restrições. Então, o tipo 1 ele não tem restrição nessas frequências, os valores da resposta de frequência na frequência 0 e π são determinados pelos coeficientes do filtro que vão ser projetados. Tipo 2 tem essa restrição na frequência π, ela é sempre 0. Tipo 3, então, tem essa restrição na frequência 0, tem que ser sempre 0, na frequência π é sempre 0. E o tipo 4 tem essa restrição na frequência 0, mas não tem restrição na frequência π. Então, conforme o tipo de filtro que se a gente quer um passa baixo, um passa alta, um rejeita faixa, isso a gente vai ver mais para frente, a gente deveria selecionar o tipo de filtro correto. Né? Então, se a gente for projetar um passa alta, por exemplo, né, a gente não pode escolher um tipo 2 aqui, porque o passa alta a gente gostaria que as altas frequências
não tivessem resposta em frequência zero. Então a gente não pode escolher o tipo 2 e assim por diante. Bom, para facilitar, o que a gente faz é escolher sempre o tipo 1, que é um tipo de filtro que não tem restrições, e aí então as magnitudes nas frequências vão ser dadas pelos coeficientes que a gente vai calcular. Caso por algum outro método a gente determine que a ordem do filtro tem que ser uma que ela é ímpar, a gente então vai incrementar por 1 a ordem, para que ele fique com ordem par, e aí sim a gente cai no tipo 1, onde não tem restrição. Um último comentário aqui é que filtros do tipo 3 e 4 são normalmente usados para diferenciadores e transformadores de Hilbert, que são operações aí um pouquinho mais avançadas que a gente acaba não vendo nesse curso, mas então basicamente a ideia foi mostrar que existem os 4 tipos de filtro, mas a gente vai ficar então sempre no tipo 1, que é o tipo de filtro que não tem. Esta videoaula fica por aqui, até a próxima.